Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Nós estamos pela TCM no canal 23.1, também estamos no YouTube da UERN TV. Basta acessar youtube.com/UERN-TV, você pode conferir os nossos programas ao vivo e também todas as edições do nosso programa Saúde em Foco e dos outros programas da UERN TV também. Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre uma doença que atinge 1 a cada 10 mulheres no Brasil e que é uma doença que causa muitas dores, muitos incômodos. Nós vamos falar sobre a endometriose. Você aí de casa já deve ter escutado falar nessa palavra, mas você sabe o que é essa doença? Sabe quais são os seus sintomas, como tratá-la? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa e por isso estamos recebendo aqui a nossa convidada, a médica ginecologista, doutora Lícia Maria. Doutora Lícia, bom dia e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, primeira vez aqui no UERN TV em Foco, né? Saúde em Foco, e é um prazer. Estamos aqui para contribuir, levar informação para essa população que precisa. Afinal, o diagnóstico da endometriose, o diagnóstico precoce da endometriose, ela é determinante no seu tratamento. Doutora Lícia, para começar, explica para quem está em casa o que é a endometriose. Vamos tentar explicar de uma maneira que as pessoas entendam. Isso. Né? Não adianta a gente usar aqueles termos que a gente dificulta. A endometriose ela é uma doença que acomete cerca de 15% da população. Então, ela é significativa, ela existe. Ela não é aquela doença distante. E o que é essa endometriose? Provavelmente, a gente tem ouvido mais falar nos últimos anos. Mas é uma doença que ela já existe há algum tempo. Então, ela é uma doença. Nós temos o útero, que é onde a mulher gera o bebê. E esse útero, ele tem camadas. A camada de dentro do útero, que é onde esse bebê implanta, que é onde esse bebê cresce, ela é chamada endométrio. As células do endométrio, elas se multiplicam e saem para fora do útero. E aí pode acometer trompas, ovários, intestino, ela pode acometer diafragma, que é essa região do sistema respiratório, e toda a pelve. Tem mulheres que têm diagnóstico de endometriose, essa camada interna de dentro do útero, ela sai. E aí esse mecanismo de ação, hoje ainda, ele é indeterminado. Mas a gente fala em algumas vezes, e na maioria das vezes, numa menstruação retrógrada. É uma menstruação que ela ascende, ela sobe, ela sai de dentro do útero e essas células elas se multiplicam fora de outros órgãos que não o útero. E no período menstrual, essas células irão inflamar e causar dor. É uma maneira simples de se entender. Existem os termos científicos para tudo isso, mas é uma maneira simples de se entender. E aí, no período menstrual, essas mulheres podem sentir dor em vários locais, que não só o útero, que não é só a cólica. Podem sentir dor de cólica, podem sentir dor pélvica, podem sentir dor na região retal. E aí, quando a mulher sente dor na região de reto, alterações da função intestinal, constipação, diarreia no período menstrual, chama atenção. Dor na relação sexual. Então, tudo isso são sinais de alerta. A gente consegue entender de forma simples, né? Não adianta a gente tentar elaborar muito. Então, é uma forma simples de vocês entenderem por que é que a endometriose causa dor em outros órgãos. Agora, outra pergunta, doutor, o que é que causa a endometriose? É algo genético? A pessoa já tem uma predisposição a isso ou existem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento? Multifatorial, ela é multifatorial, contudo, o mecanismo fisiopatológico a gente ainda não tem certeza. O que a gente mais acredita é nessa menstruação retrógrada, que ela sai do útero e ascende para outras partes do nosso corpo. E aí vai causar o nosso sistema imune, ele causa uma reação inflamatória e vai causar um mecanismo de inflamação, de dor. E então, essa inflamação ela vai ser desencadeada por inúmeros fatores ambientais. Desde
As alterações genéticas, a parte genética também a gente sabe que tem influência, mas existem outros mecanismos, mas a gente acredita mais nessa menstruação retrógrada, que é a parte fisiopatológica. E aí a alimentação, ela contribui, o estilo de vida, a atividade física. Então, mulheres que têm endometriose, a gente sabe que inúmeras causas multifatoriais podem afetar e ser determinante no tratamento. Doutora Alice, e com relação ao diagnóstico? Quando a paciente chega no seu consultório, relata todos os sintomas, aí como é feito esse diagnóstico? Existem exames também que ajudem? Existem exames de imagem, mas o diagnóstico, ele tem que iniciar a nossa consulta. O diagnóstico, ele começa na anamnese, no exame físico e clínico da paciente. Eu digo aos meus alunos da UERN, UFESA e FACENE, que eles precisam sair da faculdade sabendo atentar para a endometriose desde a unidade básica de saúde. Essa mulher não precisa esperar 10 anos para chegar no especialista ou chegar no especialista em reprodução humana que está tentando há anos engravidar e não consegue para a gente fazer o diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele tem que ser precoce. E aí a gente, em uma anamnese, quais os sintomas? São algumas perguntinhas básicas que a gente tem que fazer à paciente. Quando a gente pergunta qual a data da sua última menstruação, nesse ponto, olha para a paciente e pergunta: sente dor ao menstruar? Tem dor na relação sexual? O seu padrão de evacuação, como é o seu intestino, funciona como durante o seu período menstrual? Tem diarreia? Tem constipação? Sente dor na região retal? Tem dor na relação sexual na posição de 4 apoios? Usa absorvente noturnos? Então, se as respostas são sim, atenta. Endometriose e adenomiose, ela pode ser uma doença que está andando ali pertinho. Ela pode até não apresentar ainda nos exames de imagem, se essa menina for uma menina nova, se ela for uma adolescente. Ela pode ainda não ter nos exames de imagem. As nossas adolescentes, o que é que a gente tem que atentar? Não estou conseguindo ir para a escola, tenho que tomar medicação, desmaio. Então, as nossas adolescentes, mesmo que o exame de imagem não tenha, porque aí qual seria o exame de imagem nas nossas adolescentes? A ressonância. Ressonância com preparo intestinal. Tem que ficar claro isso. Ressonância magnética de pelve com preparo intestinal. Esse é o exame. E existe também a possibilidade de ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para pesquisar a endometriose. São esses 2 exames. A ultratransvaginal de rotina, ela não identifica. Precisa-se fazer um preparo intestinal antes para que esse exame seja feito da forma correta, assim como a ressonância. E ainda temos a dificuldade de ter na nossa região esses exames. Mas nós já temos em Mossoró profissionais capacitados para fazer esses exames. Então, as nossas adolescentes atentam se elas reclamam dessas queixas. Mulheres em idade fértil, ali entre 20 e 40 anos, se apresenta esses sintomas de dor na relação, dor no período menstrual, precisa tomar muita medicação, alteração intestinal, pede o exame. Pede o exame, solicita a ressonância, solicita uma ultratransvaginal, um ou outro, com um médico capacitado para a gente dar o diagnóstico a essa mulher de forma precoce, que a gente faça o tratamento adequado antes de ela cursar com infertilidade. E mulheres em idade um pouco mais avançada, entre 35 e 50 anos, pensar em adenomiose. Doutora, e aí feito o diagnóstico, como é que é feito esse tratamento? Quais casos é indicado uma cirurgia? Como é que é feito? Então, o tratamento, ele deve ser individualizado. Nem todas as nossas pacientes, elas necessitarão de cirurgia. O tratamento, ele inicia com um tratamento de melhora no estilo de vida, alimentação, evitar alguns alimentos, precisa de acompanhamento com o nutricionista. E quais os alimentos? Não é só encaminhar a paciente para o nutricionista, você tem que saber dizer, né? Evita leite de derivados, evita chocolate, refrigerante, frituras, alimentos que causem inflamação no corpo dessa mulher. Então, nem todas as mulheres terão acesso ao nutricionista, então você tem que iniciar a orientação. Atividade física faz uma diferença enorme nas mulheres que têm endometriose, que
tem o diagnóstico de endometriose. E mulheres que têm muitos sintomas e lesões, que elas se expandem, principalmente lesões de intestino, se elas apresentam muitas dores, e dependendo de alguns tamanhos, elas têm indicação cirúrgica. E esse é o nosso grande problema na nossa região. A equipe capacitada para fazer cirurgia de endometriose. Não é todo mundo, não opera com todo mundo, não é porque você tem um diagnóstico de endometriose que você tem que ser operada. Não aceita de imediato esse tratamento. Procura, se informa, lê, procura uma equipe que esteja apta para fazer essa cirurgia, porque a doença ela pode expandir. E aí, quanto mais precoce esse tratamento, a gente consegue dar qualidade de vida a essa mulher. Existe também a possibilidade, entre o estilo de vida, entre a cirurgia, a gente colocar DIU. DIU de Mirena, um DIU de Cailina. O uso do Dienogest, ele também é possível, porque são métodos de anticoncepção que tem a progesterona. E essa progesterona, ela faz com que a mulher pare de menstruar ou sangre menos e tenha menos a progressão da doença. Ela vai sentir menos sintomas porque não está menstruando. Tem o Implanon também, que é o chip. Então, são métodos de anticoncepção que a gente pode utilizar como meio de fazer a doença não progredir. Perfeito. Doutora, e quais são as possíveis consequências de uma endometriose não tratada? O que isso pode acarretar na paciente? O principal, perda da qualidade de vida, né? A gente tem que devolver essa mulher a dignidade de trabalhar sem dor, de trabalhar sem tantas queixas. E se incomoda a menstruar, bloqueia a menstruação dessa mulher para que ela possa ter vida, voltar a ter vida, ter sonhos, né? Isso mexe com a vida das mulheres. Dor na relação. Não é normal. Essa mulher precisa ter uma vida normal. E a principal complicação, o sonho de ser mãe não acontecer. Para mim, hoje, é a principal complicação da endometriose. Mulheres que chegam ali entre 35 e 40 anos ou mais, que passaram a vida, a gente tem pacientes no hospital da mulher, que passaram a vida inteira, tá 42 anos e sequer pensaram em endometriose. E não conseguem engravidar. E não conseguem engravidar, estou tentando há 10 anos, não tem motivo, meu marido não, já pesquisei. E a gente solicita uma ultratransvaginal com preparo para pesquisar mapeamento de endometriose, está lá a endometriose. E aí ela deixa de ser local, útero, ovário, e aí ela se expande, intestino, em outros órgãos, e aí acomete essa vida da mulher que a gente realmente perde o controle da doença. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a médica ginecologista, doutora Lícia Maria, e está falando aqui com a gente sobre a endometriose. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Hoje falando, como tema central, estamos falando sobre a endometriose. Mas antes de voltarmos aqui ao nosso bate-papo com a nossa convidada, vamos abrir aqui um espaço para falar também de outro assunto bastante importante e que está também diretamente relacionado à saúde da mulher, que é a dignidade menstrual. Você sabia que quase 4 milhões de mulheres no Brasil não têm renda suficiente para comprar sequer um absorvente? Isso são dados de um estudo feito pela ONU em 2018. Então, para pensar, imagina essas mulheres no período menstrual, como é que elas ficam, sem ter o mínimo de higiene, sem ter acesso a um absorvente, sem ter acesso a um banheiro, a um sanitário, a um chuveiro. Então, sobre esse assunto, hoje nós vamos estrear aqui no nosso programa Saúde em Foco o quadro chamado Em Dia com a Saúde. E vai ser esse tema da dignidade menstrual que a gente vai falar nesse quadro agora com a participação da médica ginecologista doutora Gabriela Leite. Vamos conferir.
dignidade menstrual é um projeto que começou, né, ano passado, e esse ano foi realmente efetivado, digamos assim, que leva a gente a refletir sobre as milhões de mulheres que não têm acesso aos produtos de higiene, absorventes, para fazer sua higienização durante o período menstrual. Então, pensando nisso, que são pessoas que realmente a gente, né, não para no dia a dia para pensar, criou-se esse projeto tão lindo e tão importante. Então, a falta de absorvente leva essas mulheres, né, a tentarem se virar de como podem. Então, elas acabam usando jornais, papéis, tecidos, enfim. E isso pode levar a infecções. Se a gente já usando um absorvente normal, sabe, que ali o sangue é um meio de cultura, que pode predispor uma série de bactérias, de fungos, né, levando a infecções não só vulvares, vaginais e infecções urinárias. Então, um risco muito alto que elas ficam todos os meses por não terem a mínima condição de poder fazer sua higiene diária. Eu acho muito importante falar nisso porque são pessoas que a gente considera invisível. E durante a última pesquisa que eu vi, a cada 10 mulheres que menstruam, estima-se que 4 não tenham acesso a absorventes, a saneamento básico, a um local para fazer a troca do absorvente, por exemplo, e tem que submeter até falta de escola, falta do trabalho. Então é muito importante porque afeta não só fisicamente, como psicologicamente a qualidade de vida dessas mulheres e meninas. A gente viu aí esse tema da dignidade menstrual, ele tem sido colocado cada vez mais em destaque, né, para ser discutido. E depois dessa pesquisa, os governos já criaram diversos projetos de lei que prevêem aí a distribuição de absorventes gratuitamente para mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres privadas de liberdade, né, mulheres em situação de rua, enfim. Mas a gente sabe que isso é só um pontapé inicial, né, que muita coisa ainda precisa e pode ser feita por essa população. Esse foi o nosso quadro, então, Em Dia com a Saúde de hoje, e nós vamos agora dar continuidade à nossa conversa com a médica ginecologista doutora Lícia Maria sobre a endometriose. E nós vamos agora saber, então, o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou uma verdade. E a primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte: a endometriose causa câncer no ovário. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. A gente não tem comprovação que a endometriose, que você tem endometriose, você vai ter câncer de ovário. Pode ser que essa doença progrida com o tempo e alguns estudos, essa mulher pode desenvolver câncer de ovário com o tempo, mas nem todas as mulheres que têm endometriose, elas irão cursar com câncer de ovário. Então, é um mito. Ok. Temos aqui mais uma afirmação também. Adolescentes não têm endometriose. Mito ou verdade? É um mito. É possível, então, que adolescentes tenham endometriose? Na verdade, vamos organizar essa pergunta. As adolescentes, elas dificilmente a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico na adolescência. Porque é difícil fazer o diagnóstico com imagem. Provavelmente são meninas que ainda não têm a relação sexual e a gente não vai fazer a ultrassom transvaginal. Pode fazer uma ultra transretal, com preparo para pesquisar. Então, é um exame mais difícil. E pode ser feita a ressonância, que é outro exame que não é disponível para a nossa população. Ela pode começar uma vida de muitas dores desde a adolescência. Eu tenho uma paciente em Grossos que ela teve a puberdade precoce aos 6 anos. Eu fazia faculdade de medicina e levava essa paciente para Natal para ser acompanhada com o endócrino pediatra. Hoje ela tem 15 anos. E ela tem fortes dores durante o seu período menstrual, de não conseguir ir para a escola. A gente ainda não conseguiu fazer o diagnóstico pelo exame, mas ela tem a clínica. Os sintomas ela tem indicam, sintomas. Né?
Ela me diz que provavelmente tem endometriose. Quem garante que essa menina, os próximos anos, a gente não tem um exame que realmente confirme, mas ela tem a clínica. E quando ela fica sem menstruar, os sintomas melhoram. Então, não é que nossas adolescentes elas não desenvolvam endometriose. Elas podem estar começando ali naquela fase e a gente tem que orientar que precisa ser investigada e essas meninas precisam ser acompanhadas. Não é só fazer um anticoncepcional, bloquear essa menstruação e esquecer. Porque uma hora que ela para de usar o anticoncepcional e tenta engravidar, ela não consegue. E aí é que vai ser feito o diagnóstico, porque não foi feito um diagnóstico antes, né? Você falou aí em engravidar e a nossa próxima afirmação é sobre isso. Mulheres com endometriose não podem ter filhos. Ela é um mito. Elas podem ter filhos. Aí vamos lá. As nossas adolescentes, elas começam a sentir dor, usam anticoncepcional dos 18, 17, 15 anos até os 35 anos. Elas não conhecem o padrão de menstruação, elas não conhecem como funciona. E aí o diagnóstico não é feito no período certo. Esse diagnóstico de endometriose, ela retarda por algum motivo. E aí quando elas param o anticoncepcional, ou mulheres que nunca usaram anticoncepcional, a gente estava dizendo que eu tenho pacientes hoje no Hospital da Mulher que passaram 12, 13 anos tentando engravidar e nunca foi feita uma suspeição, nunca suspeitaram de endometriose. E recentemente a gente tem solicitado as ultras com pesquisa de endometriose, que hoje é feita na cidade, e o diagnóstico é endometriose. Endometriose profunda, endometriose já intestinal e realmente muitos anos sem engravidar. Quer dizer que essas mulheres, quando elas engravidam no período cedo, e não depois dos 35 anos, mulheres que têm endometriose, elas vão engravidar. Eu tenho adenomiose e endometriose. Eu tenho minhas 3 filhas. Eu tive as minhas 3 filhas antes dos 35 anos. Eu não sei se depois dos 35, eu já estou com 38. Se eu parasse para engravidar, eu teria alguma dificuldade. Uhum. Eu tenho alunas de medicina com 21 anos, que desde os 18 anos, elas têm, uma aluna teve endometriose e endometrioma, que é no ovário. Foi retirado esse ovário. A gente está planejando congelar os óvulos porque ela não tem perspectiva de ter filho. Então, a gente vai congelar os óvulos para que quando ela pense em engravidar e de repente se essa doença acometer o outro ovário, que precise ser retirado, ela terá os óvulos congelados. Então, é muito individualizado. Elas podem sim engravidar, mas a endometriose, ela cursa com infertilidade ao longo da vida dessa mulher. Muito bem. Esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos saber agora quais são as dúvidas do nosso público. Quem mandou perguntinhas lá no nosso Instagram, chegou a hora, então, do quadro Quero Saber. Doutora, a primeira pergunta que nós temos aqui é da Catiane Medeiros. A Catiane pergunta se ter muitos pelos pelo corpo é um sinal indicativo de probabilidade de ter endometriose. Ou não tem nenhuma relação? Não, com a endometriose, pouco provável. Não significa que você não tem endometriose. Os sintomas são outros. Os sintomas de endometriose é dor crônica. Os sintomas de mais pelos, que a gente chama hirsutismo, associado com anovulação, que é a falta da menstruação, com irregularidade menstrual, com acne, com queda de cabelo, com algumas alterações hormonais, está associada a outra doença, síndrome de ovários policísticos, que também pode cursar com infertilidade. E não quer dizer que quem tenha SOP não tenha endometriose. E quem não tem endometriose não possa ter SOP. Não, uma coisa não leva a outra, mas podem ser juntas, assim como endometriose com adenomiose. Então, uma não exclui a outra. Muito bem. Então, já registro a participação de Anete Delfino, que tinha perguntado justamente isso, a relação da síndrome dos ovários policísticos com a endometriose. Então, já foi respondido. Catiane, obrigada também. Registrada também a participação de Clara, ela perguntou de que forma a endometriose pode afetar o ciclo menstrual. Ela já falou também no decorrer do programa, já. Kalinda Machado também já perguntou aqui quais os exames mais eficientes para o diagnóstico. Obrigada pela participação, Kalinda. Ela já respondeu a sua pergunta também.
A Amanda Duarte, ela pergunta o seguinte: como identificar se a dor durante o período menstrual está anormal e devo procurar um médico? Acho que ela se refere à cólica, né? Isso. Está normal? É normal uma dorzinha ou não é normal dor de jeito nenhum? E aí? Era o que a gente tava discutindo. Existem mulheres, a endometriose ela é uma doença progressiva. São meninas adolescentes, eu insisto em repetir isso, que sentem muita dor, que deixam de ir para a escola, que passam a mulheres que sentem muita dor no período menstrual, que vão começar a sua atividade sexual, sentem muita dor, que vai mudando o padrão da evacuação durante o período menstrual. Então, ela é uma doença que ela vai subindo degraus. Então, não é normal, é normal você sentir cólica, desconforto. Não é normal você ter uma vida de dores fortes que precisem tomar medicação de ir para o hospital, ser uma dor que seja incapacitante, que você não consiga para essas meninas ir na escola, que você deixa de ir para a sua faculdade, que você depois deixa de ir para o seu trabalho, que depois você não tem uma vida sexual ativa. Então, tudo isso vai mudando sua qualidade de vida. Então, isso não é normal. Se tem uma dor, que uma medicação passe, um desconforto é normal. Contudo, essa dor que ela progride não é normal, assim como o uso de absorvente noturno não é normal. Tem mulheres que dizem, é normal, porque eu estou a vida toda sentindo isso, que eu uso absorvente noturno a vida toda, então é normal. Não é normal. Tudo bem, precisa ser investigado, fiquem atentas. Temos aqui também a pergunta da Luciene Maia. A Luciene quer saber, mulheres com endometriose tendem a engordar? Se não tiver um bom estilo de vida, sim, né? Na verdade, não precisa ter endometriose, na verdade, né? Na verdade, não precisa ter endometriose se você não tem uma boa alimentação, se você não faz exercício físico. Então, não é porque você tem a endometriose que você vai engordar. A síndrome de ovários policísticos diz assim, eu tenho síndrome de ovários policísticos e é por isso que eu engordei. Não. Você aumentou do peso, aumenta o hormônio e aí por isso que você desenvolveu a síndrome de ovários policísticos, né? Então, é o caminho inverso. Então, essas duas doenças, elas precisam que as pacientes tenham consciência que a alimentação e a atividade física, elas melhoram a doença. Nós temos aqui, estamos quase chegando ao final do nosso programa, dá tempo aqui mais uma perguntinha. A Vanessa Almeida, ela pergunta se a endometriose desaparece após a menopausa. Provavelmente, né? Então, é uma doença que ela cursa com o período menstrual da mulher. Então, provavelmente no seu período que você para de menstruar, e é por isso que alguns dos tratamentos clínicos, que não é cirurgia, a gente usa os DIUs de Mirena, o DIU de Kailina, e aí a gente faz com que essa mulher ela pare de menstruar, assim ela vai ser uma doença que, quando a mulher entra na menopausa, né, é fisiológico, é uma doença que pode sim tranquilizar a vida dessa mulher. Muito bem, doutora Lícia, gostaria de agradecer pela presença e pelos esclarecimentos e ficar à vontade para as suas despedidas. É muito bom estar aqui para informar, né? E é uma educação continuada. Eu espero não receber essas pacientes no meu consultório quando o sonho dela da maternidade já não é possível, porque é uma doença que ela acomete útero, ela acomete intestino, mas acomete nosso sistema, os nossos óvulos. E quando a gente não consegue ter filho com os nossos próprios óvulos por essa doença, aos 40, 45 anos é que a gente sente o fardo dessa doença. Não é só a dor, é a dor da não maternidade. Então, preparar os nossos alunos, preparar as pacientes de dizer, não é normal sentir isso, alguém me orienta a fazer o exame adequado, isso se chama educação. E aí, contem comigo para que a gente possa propagar a informação. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou de casa também. E estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!